Gente, boa noite. Vocês estão bem? Você tá bom? Você tá bom? Ô pastor, depois eu posso dar uma chapadinha no violão assim, depois? Pode. À vontade de dar uma chapada assim. Não dá ideia, pastor. Não dá ideia, pastor. Ô, Lu, depois você se importa de montar o violão para mim, se não for muito incômodo? Não precisa ser. Não, o meu. Você se importa? Não, pode ser depois, não tem problema não, tá? Eu te agradeço. É que já tem o formato do meu dedo. Gente, vocês conhecem os pastores de vocês, então vocês conhecem muito bem a pastora de vocês. Toda vez que eu fui na casa deles, ela cozinha muito bem e ela eleva o nível, né? E eu demorei um tempão para ir lá, para chamar ele lá em casa, que eu falei assim, peraí, que eu preciso ir nesse nível, né? Então assim, acordei 6 horas da manhã, dei o milho para minhas galinhas. É sério, eu tenho. Tenho. Não é muito, mas eu tenho lá as galinhazinhas, um galozinho, né, pastor? Tem lá. E já acendi o fogãozinho a lenha e botei ali uns 10 quilos de batata. Que ficou cozinhando até 5 horas da tarde. Fizemos uns caldos lá, eu falei assim, não, tem que elevar o nível, né? Deus o livre. Pessoal, vamos lá. É muito bom estar com vocês. É um prazer imenso, de verdade. Vocês são o tipo de igreja que a gente ama facinho. Por quê? Parece óbvio o que eu vou dizer, mas é fácil amar quem ama meu Jesus. Entende? É fácil amar quem ama o meu Jesus. E vocês amam Jesus. De verdade. Assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um pregador do evangelho, um apregoador da palavra, falar bonito, ele, na minha concepção, né, hoje eu conversava, um jovem futuro pastor me procurou hoje pela internet e falou assim, você pode ser o meu conselheiro? Falei, eu já conheço ele, né? Falei, posso, vai ser um prazer, já o conheço há bastante tempo. E ele me fez esse pedido, e a gente conversou um pouco, eu falei, cara, eu tenho que sair porque eu vou para a igreja de um pastor amigo meu. E eu falei uma coisa para ele, e eu quero começar dizendo aqui. Eu falei o quê? Eu falei que um pregador, uma pessoa que está aqui na frente, ele tem 2 missões simples e profundas ao mesmo tempo. Você, cara, tu saiu bem, qual é o nome dele? É a primeira vez, Diego? Cara, tu saiu super bem. Tu quer assim ver que tu saiu bem? Vou contar a minha experiência, posso? É bem, 2 minutos, presta atenção. Tu saiu super bem, cara, saiu super bem. Assim, eu tinha uns 14, 15 anos e eu era de uma denominação muito tradicional. Então tinha aquilo de a gente, por exemplo, aqui tinha uma igreja daquela denominação, na outra cidade tinha, então a gente chamava aquilo de intercâmbio, então a gente fazia intercâmbio entre os jovens. Aí me chamaram, primeira vez que eu saí da igreja para ministrar em outro lugar, tinha 14 anos, e me chamaram, aquela música, 14, 15, 16 anos, por ali, aquela música Eu Quero é Deus estava em alta, Eu Quero é Deus. A igreja de Nilo Lopes era pertinho da igreja que eu era, que meu pai era pastor, bem pertinho, da cidade do lado. Então a gente sempre estava lá, né? E eu fui sair com 14, 15, 16 anos, essa média, para ministrar numa igreja. Cara, mano, tinha 300 pessoas assim, 300 pessoas. Mas eu vou te dar uma dica de uma coisa, tá? Pega essa aí. Tinha 300 pessoas, tá? E eu peguei o violão, cara, eu estava muito nervoso. Aí eu mandei assim mesmo, né? Vou tentar falar bonito, né? Em vez de só cantar, cara, quem ministra louvor tem que cantar. Pregar deixa pro pastor. Ministro louvor ministra o período da adoração. Ele não prega. Entende? Às vezes a gente para e fica um tempão falando durante a ministração. Não, você canta.
o pastor prega, tá? Mas aí é o meu ponto de vista quando eu falo sobre louvor e adoração, tá? Meu ponto de vista. Aí, rapaz, eu peguei o violão, falei, queridos, vamos cantar, vamos querer Deus, porque Deus já está com a vida ganha e nós temos que ganhar a nossa. Querido, tu saiu super bem, cara. Tu saiu super bem, eu mandei essa, pastor. Meu amigo, eu mandei essa. Deus já está com a vida ganha, a gente tem que ganhar a nossa. O pior não foi eu, o pior é que ninguém me repreendeu depois do culto. Cara, depois eu caí em si. Fiz que asneira. Então fica tranquilo, tu tá bem. Mas eu aprendi uma coisa com a jornada. E eu falei, no aconselhamento de hoje, eu falei para esse rapaz hoje. Eu falei assim, ó. Não importa se tem 10 pessoas ou 1000 pessoas no salão. Não é sobre quem está ouvindo, mas é sobre de quem nós estamos falando. Cara, e eu carrego isso com muita força dentro de mim. E como esse rapaz vai ser um futuro pastor, eu estava explicando isso para ele. Falei, você tem que entender uma coisa, meu irmão. Às vezes a gente escreve um sermão bonito. E a gente diz assim, rapaz, eu gostaria de ouvir um sermão desse. E quando a gente chega em determinado lugar para pregar, ou até mesmo na igreja local, a gente não pode se decepcionar, porque aquele sermão estava tão bonito, mas você gostaria que mais pessoas escutassem. Então, às vezes, aí a gente começa a entender que a gente não está pregando sobre ele, mas estamos falando sobre nós. Então, eu estava passando isso para o rapaz. Então, ó, mandou bem, cara, mandou bem, fica tranquilo. Só entenda sobre quem nós estamos falando. O nervosismo que eu preciso ter são 2. A responsabilidade. Não está anotando. A responsabilidade de quem eu estou falando e aonde eu estou falando. E eu quero começar assim, dizendo que eu tenho 2 responsabilidades, na verdade são 3. A primeira é sobre quem eu estou falando, que é como eu falei, né? O pregador ele tem 2 missões muito simples e profundas ao mesmo tempo. Qual é? Ele precisa falar sobre Jesus, e a segunda tarefa simples é que quem está o ouvindo entenda que ele falou de Jesus. Então isso precisa ser claro dentro. E hoje eu carrego uma terceira responsabilidade, que é qual? É muito bom você sentir o peso da responsabilidade de pregar num lugar que você sabe que tem palavra genuína. Essa é a hora que vocês falavam amém, tá? Essa é a hora que você falava amém, né? A gente combina na próxima, tá? Então essa é a responsabilidade, a certeza que aqui prega o evangelho genuíno. Então a minha missão hoje é falar sobre Jesus e que vocês compreendam o que eu falei sobre ele, que eu falei dele, porque se eu falei dele e vocês não entenderam, minha missão deu ruim. Então essa é uma missão simples e profunda. Tem primeiro livro, que se eu não me falho a memória, eu acho que foi o primeiro livro que eu li. Eu tinha ali entre 13 e 14 anos. E o livro se chama Ivan. Só isso. E eu guardo ele com muito carinho, esse livro. O primeiro livro que eu li, ele tem lá na minha estante, Ivan. É um livro pequeno, a capa não é tão atraente, mas conta a história de um soldado da antiga União Soviética, que entregou a vida para Cristo, e passou assim, ó, coisas ferrenhas, difíceis, dentro do quartel, por nome de Jesus. E está fazendo uma noite fria. Está fazendo uma noite fria. Ô, meu amigo, você trouxe água? Obrigado. Eu também trouxe minha garrafinha que eu bebo. Tu sabe que cada água que o diácono traz é 100 anos de vida que ele ganha, né? Tu não sabia dessa? Já ganhou 200 aqui, ó. Se depender de mim, tu vai viver uns 500 anos, que vai vir mais água. E o Ivan, enquanto
a moça, me desculpa, eu não sei o nome, tá? Me perdoa, mas a moça ministrava, eu conheço a Lu, mas a moça que ministrava, e ela falou sobre, tá frio e tal, e veio instantaneamente a lembrança de Ivan. E uma parte do livro conta assim, o livro já começa, já dá raiva de você começar a ler o livro, porque quando você vai ler algo que é fatos reais, você só quer saber do final no final, né? Tu não quer saber antes. E o livro já começa dizendo que Ivan morreu. O livro já começa assim, Ivan morreu em nome de Jesus. E depois começa a contar a história dele. E é tão lindo. Ele começa, cara, é um livro que assim, ó, todo mundo devia ler, incentive o seu filho a ler, leia com ele. E uma parte que me impacta muito é que eles tentavam fazer ele negar Jesus o tempo inteiro. Igual fizeram com o Homem do Céu. Vocês já leram esse livro, O Homem do Céu? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar. A igreja boa é assim, que não tem relógio para ficar apontando para a gente. Não tem relógio? Não tem? Gente, o culto nem começou ainda, são 15 para as 7. Não, eu vou controlar a hora aqui. Não, entenda isso aqui, ó. Vocês já viram O Homem do Céu, esse livro? Anota assim, ó. Anota e seja constrangido. Mas eu vou contar rapidamente 2 partes de cada livro. A primeira é do Ivan, como eu estava falando antes. O Ivan, ele estava ali, entregou a vida para Cristo, querido, na antiga União Soviética, querido. Você não está entendendo. E eles tentam fazer ele negar Jesus o tempo inteiro. E sabe o que acontece? Uma hora eles fazem uma coisa assim, cara, pauleira. Pegam ele, colocam ele só com roupa de baixo, preso a uma madeira pelo lado de fora do quartel, no inverno, menos 36 graus. Se você negar Jesus, a gente tira você daí. Eu me envergonho, cara. Eu me envergonho quando eu leio e lembro de coisas assim, meu amigo. Menos 36. A gente não pode dizer nem assim, misericórdia, porque a gente nem sabe o que é menos 36, pelo menos só se alguém foi para o invernão aí fora do país, mas aqui a gente não pega isso. E sabe o que aconteceu? Quando os soldados, os seus superiores, acordaram pela manhã e foram na cabeça deles recolher o corpo de Ivan. Ivan estava ali, ajoelhado, orando. Em volta dele tinha feito uma poça porque o gelo derreteu e quando botaram a mão nele ele estava com o corpo aquecido. Menos 36. Um jovem de 14 anos, ele foi preso lá no Oriente Médio. Prenderam ele, 14 anos. E começaram a fazer todo tipo de tortura com ele. Botaram ele dentro da prisão e torturavam ele para ele negar Jesus. Isso nem estava escrito no sermão. Vocês têm um talento de mudar o meu sermão. E assim, ó. Sabe qual era uma das torturas que eles faziam, meu bem? Eu estou falando para minha esposa, tá? Pelo amor de Deus, gente. Meu bem. Eles pegavam uma agulha e colocavam embaixo da unha dele. E falavam, nega Jesus. Sabe o que ele fazia? Não. Aí sabe o que acontecia? Ele pregava o evangelho, 14 anos, dentro da cela. E os presos estavam se convertendo. Eles aumentavam a tortura nele. E ele continuava a ganhar pessoas para Jesus dentro da cela. Depois de 6 meses sem ver seus pais dentro de uma cela, eles pegaram ele e libertaram ele. Sabe por quê? Porque eles não queriam mais ele ali dentro, porque todo mundo tinha aceitado Jesus. Homem do Céu é um senhor chinês ainda vivo. Ele já veio em Curitiba. Subirá trouxe ele. Leia o livro dele. Opa, para cá não pode, né? Leia o livro dele. Uma parte que vem ao meu espírito para eu compartilhar com vocês. Enquanto o exército pegava ele e falava, nega Jesus, e ele não negava.
O livro relata que eles fizeram uma cova que era um tamanho que não dava para você deitar e nem sentar. Então a única posição que ele podia ficar era ajoelhado. O pior não é isso. O pior é que ele passou 6 meses nessa cova. Ele urinava e defecava tudo ali. Sabe qual é o mais doido? O mais doido disso tudo, cara, é que os familiares dele chegaram perto dele e falaram assim: pai, é só negar Jesus. Você sai daqui, vai para casa, se arrepende e volta para Cristo. Ele não falou nada para os filhos, só permaneceu em silêncio. E não negou Jesus. O livro dele é um pouquinho grosso, mas vale a pena a leitura. Como tudo começou na vida dele, como ele começou a evangelizar boa parte da China. Se vocês já ouviram falar no apóstolo da China, vamos dizer assim, o pai do evangelho na China, que foi, me lembra o nome, meu bem? Esqueci o nome dele. Meu Deus, o Espírito Santo me ajuda a lembrar. George Miller foi o intercessor dele. Pesquisa aí, meu bem, para eu não esquecer aí. Hudson Taylor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Hudson Taylor. Cara, ele é europeu. O pessoal, os outros missionários caçoavam dele porque ele decidiu vestir a roupa típica da China para evangelizar a China. Tem um filme dele no YouTube. Hudson Taylor, o pai da China, o pai do evangelho da China, ou o apóstolo da China. Tudo de ruim que você imaginou aconteceu com o cara. O cara casou, a esposa morreu, os filhos morreram, casou de novo, morreu, todo mundo morreu. E o cara não desistiu do evangelho. George Miller era o intercessor dele. Você sabe quem foi George Miller? Uma frase muito conhecida dos outros pregadores, outros homens de Deus da época de George Miller, falava assim: George Miller é o homem que quando ora, os céus ficam em silêncio para ouvir. Pastor, para que caminho você está indo? Para o título do meu sermão dessa noite. Repita assim comigo: Cristo é suficiente. Cara, a gente inventa tanta moda. O evangelho é tão simples. Quando eu comecei a estudar teologia com 19 anos, um piá, bobão, e eu falava assim: Jesus, esse negócio é muito complicado. Esse negócio de homilética, o estudo do ovo, esse mundo de pneumatologia, o estudo do pneu, isso dá muito trabalho, Jesus. Eu falei assim: é muito complicado isso aqui. E eu me lembro que na sala de aula no seminário, ele falou assim para mim: eu sou simples, vocês que complicam. E eu não estou dizendo que não tenha que estudar. Eu sou um apoiador ferrenho do estudo da palavra, principalmente da teologia. Porque esses dias eu estava falando com o pessoal que eu falei: a teologia não esfria, querido, que na verdade a teologia revela o nosso coração. O nosso coração orgulhoso em achar que a gente sabe alguma coisa. A teologia ela não esfria, nem a teologia esfria, a letra mata. Não vem com essa não, que não foi isso que Paulo disse não. Tá? Isso é desculpa do preguiçoso que não quer estudar. Tá? Então a teologia ela nunca esfriou, a teologia revelou um coração orgulhoso. Um coração que não se curva aos ensinos e acha que ele sabe tudo. Não te dá um suspiro no teu coração quando a gente fala isso? Cristo, tu és suficiente. Suficiente. Ao mesmo tempo que eu penso, querido, o quão longe estou da real compreensão dessa verdade. Esse é meu jeito de pregar, eu escrevo o que eu vou falar, tá? Então, é meu, tá? Eu escrevi, tá? Não é internet, não. Então, esse é o meu jeito de pregar.
Eu escrevo o que eu vou falar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele traz essa verdade para nós, bem do início da sua carta, e eu quero que você acompanhe comigo. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 19. Se puder ser na NVT, eu sou eternamente grato, porque é a versão que eu costumo usar. Se puder ser, eu sou grato. Se não puder, eu também continuo sendo grato. Tá bom? Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, e vamos até o 19, que diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Vamos até o 19, pode ir mudando. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no... Sabe o que acontece, querido? Um cômodo evangelho, que eu tenho certeza que não é pregado aqui, mas a gente vê muito aí fora, nos coloca de frente com um Jesus com mais cara de bom samaritano. Assim, eu posso dizer uma coisa com vocês com todo amor e carinho? Não há problema algum. Não há problema algum, tá? Ver The Chosen, eu acho muito maneiro. Mas nada substitui a palavra. Aquele ali não é Jesus. E eu posso dizer que Jesus também não era tão legal como aquele Jesus ali do The Chosen é. É porque o The Chosen precisa vender, querido, senão não paga a conta. Ninguém trabalha de graça, essa é a verdade. Não, estamos sendo justos. Ninguém trabalha de graça, os caras não trabalham de graça. Precisa vender de uma certa, por mais que eles busquem ser fiéis. Entende? Mas aquele ali é um Jesus muito bacana, não é o Jesus que a gente vê muito na palavra. Então, às vezes, um evangelho que é pregado apresenta Jesus a gente como um bom samaritano, paz e amor, um homem muito altruísta, que se destacou apenas pelo que fez aos pobres e aos doentes. A gente acaba entrando nesse lugar. Porém, a realidade mais poderosa a seu respeito, a verdade que ofendeu os fariseus e mestres da lei, é que Jesus é Deus. E porque Ele é Deus, Ele é criador de todas as coisas, o idealizador da existência. Ele conhece todos os processos que envolvem o viver. Ele planejou cuidadosamente e soberanamente cada coisa. Que a gente está falando dele. É sobre ele. Assim, ó, de uma vez por todas. Com muito amor, carinho e respeito a essa casa e aos pastores dessa casa. Mas, querida, a gente não precisa ficar empurrando o pessoal na hora do louvor, não. Vamos. Você não sabe para quem você está fazendo? Ai, está muito frio. Está frio sim, querido, mas é sobre quem? É sobre quem, cara? É sobre Jesus. É o Criador de tudo que vemos e não vemos. Tudo está na palma da sua mão. Tu já parou para pensar nesse negócio? Ou você só lê a Bíblia igual um jornal? Isaías fala que o universo está onde? Na palma da sua... Gente, você não consegue segurar uma jaca na mão. Tu não consegue segurar uma melancia na mão. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele tem um universo na palma das suas mãos. E sabe qual é o mais louco disso? O Deus Criador de tudo que vemos e não vemos, que tem o universo na sua mão. Tá? A gente está falando, não é só da nossa galáxia, não.
É tudo que nem conhecemos. Está na palma da mão dele. Esse mesmo Deus que criou tudo que vemos e não vemos, que nunca teve o começo e nunca terá o fim, decidiu, escolheu morar naqueles que confessam o seu Filho como o seu único e suficiente Salvador. Então o Criador dos céus e da terra, que tem o universo na palma da tua mão, na palma da mão dele, está dentro de você agora. E a gente fazendo novela para adorar, a gente fazendo novela para ir para o culto. Ah, não dá para mim não. E não é só para vocês não, é para todos que vão nos ouvir, é uma palavra para a igreja do Senhor. Vamos continuar. Existe uma tensão idólatra. A tensão que nós cristãos enfrentamos está no fato de que a Cristo, digo, a realidade é Cristo. Nossos pensamentos ou sentimentos, 500 ml, 500 de vida, hein, meu irmão? Mas não é bobo não, mas não sabe jogar para perder não, né? Obrigado, querido, obrigado. Vamos seguir. Nossos pensamentos ou sentimentos podem, no máximo, ser sombra. Não importa qual é a minha opinião. O que a palavra diz? Minha opinião não pode nada. Aí você encontra pessoas que falam assim, mas eu tenho os meus princípios. Eu tenho os meus princípios. Bé! Resposta errada. Teus princípios não valem nada diante do Criador dos céus e da terra. Os meus princípios, o que eu acho ou deixo de achar, não vale nada. Se não for sobre ele, para ele, por meio dele. Amém ou não amém? Amém. Espero que seja amém. Eu te pergunto, por qual verdade viveremos? Quem reinará na nossa realidade? Nós ou o Senhor? Quantas vezes nos encontramos colocando o que sentimos e pensamos como indicador da verdade? O que eu penso, o que eu acho é verdade. O que eu penso, o que eu acho não vale nada. O que está escrito aqui? O que aqui diz a respeito de tal assunto? Porque você, desde que você entregou a sua vida para Cristo, agora não vivo mais eu. Gálatas 2:20. Eu confesso para vocês que eu estava numa dúvida cruel entre dois sermões para ministrar o coração de vocês. Porque eu amo falar sobre a cruz de Cristo, eu queria falar sobre a cruz de Cristo. Mas eu estava ali assim, por favor, Jesus, me diz o que falar. E ele ministrou, esse é o meu coração. Mas muitas pessoas, elas querem o sangue. Entenda isso aqui bem rápido, eu vou falar em 2 minutos. Grave isso pro resto da vida. Anota e confirma com o pastor de vocês, pastor, não estou falando besteira. Presta atenção. As boas novas são para os fracos. O evangelho do reino são para os fortes. Vamos lá. As boas novas, cara, diz o quê? Vem como tu está. Não é assim? Vem como tu está. Não é para permanecer como tu está. Vem como tu estás. Presta atenção nisso aqui. Vem como estás. Então você vai, meu irmão. E o sangue de Cristo, nessa hora, ele faz o quê? Te cobre de multidão de erros. É assim ou não é? O sangue de Cristo, ele está aqui, ó,
cobrindo a tua nudez, a exposição. Ele não está escondendo o teu pecado, Ele está cuidando de você, e você se sente o que? Aquecido, acolhido. Você sente, ai meu Jesus, eu amo tanto. Olha como é que o sangue, só que acontece. Só houve derramamento do sangue de Cristo, porque houve o quê? Cruz. Então entenda, por mais que soa difícil, o sangue se torna completo, a obra completa de Cristo na nossa vida é o sangue e a cruz, não pode ser só o sangue. E tem pessoas dentro da igreja com 15, 20, 30 anos de igreja, ainda só vivendo no sangue e ainda não aceitou tomar a sua cruz e seguir Ele. Estão entendendo? Olha isso aqui, presta bem atenção, porque olha só, as boas novas dizem assim, vem desse jeito aí, meu irmão, pobre, cego e nu, venha. Aí chega um momento da jornada que você está todo faceiro. Quer ver? Vou pegar um rapaz aqui, vem um rapaz aí, correndo, vem 3, 2, 1, vem você, filhão. Você abaixou a cabeça, se escondeu, deu mole. Você deu mole, meu parceiro. Aí tá aqui, ó. Vou te dar uma moral, tá? Não, não vai ser Jesus não, eu vou ser Jesus. Aí tipo assim, ó, qual é o teu nome, filho? Gabriel. O Gabriel tá aqui, cara, perdidão, todo pá. Aí Jesus foi lá e encontrou ele, cobriu ele de multidão de erros, o sangue se derramou sobre a vida dele. Glória a Deus. Celebração, amém. Aí começa a jornada, tá? Aí ele todo faceiro, pulando, alegre, o sangue de Cristo, o sangue. Aí chega uma hora que eu falo assim, cara, você entendeu o sangue, agora você precisa entender a cruz. Porque o sangue, presta atenção, o sangue limpa os teus pecados, a cruz te liberta de quem você é. Aí chega nesse ponto de inflexão, a galera quer permanecer no sangue. Só que a obra na nossa vida só é completa se eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. Porque entenda assim, sangue não liberta. O sangue te purifica. Quem te liberta é a cruz de Cristo. Como assim? Simples, já estou crucificado com Cristo, agora Cristo vive em mim. Acabou mesmo, fui liberto do meu eu. Fui liberto de quem eu sou, essa porcaria, esse jaguar, esse horroroso, esse orelha seca. Vou me dar mais um exemplo aí. Acabou? Não tem mais? Sabe? Você não fala nada não, pô. Essa porcaria que eu sou aqui, ó. A cruz me liberta. Obrigado, querido. 2 palmas para ele, só 2. Não, chega, não dá muita moral. A galera não quer, querido, quando chega na hora de pegar aqui na cruz, não, Jesus, dá muito trabalho, porque eu gosto de quem eu sou. Eu gosto do jeito que eu sou. Logo, Cristo não está sendo suficiente na sua vida, porque desde o momento que você ainda precisa de alguma coisa que existe dentro de você, você está dizendo diretamente para a santidade dele, tu não és suficiente para mim, porque eu ainda preciso de algo que tem dentro de mim. Só a cruz tem o poder de me libertar de quem eu sou, e esse poder está na cruz de Cristo. Então, as boas novas, o sangue te trouxe pelas boas novas. Por isso que eu digo, é uma frase que eu tenho no meu coração e sempre ensinei por onde eu vou. As boas novas são para os fracos, mas o evangelho do reino são para os fortes. E quando eu digo forte, quando eu falo de força, é aquele que reconhece que precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, precisa renunciar os seus desejos, as suas vontades, os seus prazeres, para entender que nada somos e nada podemos fazer sem a pessoa de Cristo, porque Cristo é suficiente. Aleluia! Amém ou não amém? Espero muito que o Espírito Santo esteja te convencendo dessa palavra. Que a minha missão não é te convencer, é só falar. Quem convence é o Espírito.
Então nós medimos, olha, isso aqui é muito interessante, quantas vezes nos encontramos colocando o que sentimos e pensamos como indicador da verdade. Nos medimos e medimos as pessoas pela nossa própria verdade. Às vezes a gente quer medir as pessoas pela nossa régua, e a nossa régua é totalmente torta. Vivemos como centro de nossa própria existência. E a gente vive um tempo muito assim, que as pessoas, elas são autossuficientes. Elas só precisam delas mesmas. Eu vou continuar. Adoramos e honramos nossas vontades tão bem. Insistimos em caminhar pelo que sentimos e não pela verdade absoluta de Cristo. Podemos nomear isso de idolatria, antropocentrismo e pecado. Contudo, além disso, isso nos engana e nos afasta da realidade perfeita, da vida abundante, do amor real do Senhor. Assim, nós temos uma inclinação violenta para a idolatria. A gente tem uma inclinação violenta. Simples. Por quê, pastor? Porque somos criaturas. E nós precisamos entregar honra, louvor, adoração a um Criador. E pela nossa natureza pecaminosa, a gente não aponta essa adoração para o Criador. E a gente aponta para criações que fazemos, criadores que criamos. Entendeu esse raciocínio ou não? Se ficar difícil, fala assim, ficou difícil, eu repito. Então a gente tem esse talento. Exemplo, Moisés me sobe, 40 dias, o pessoal morreu, acabou. Eles viram para Arão e falaram assim, nos dá Deus? E o que Arão faz? Por que ele constrói um bezerro de ouro? De onde ele tirou a ideia de um bezerro de ouro? Porque era a forma como ele via Deus. Uma concepção errada de quem é. Não, Deus é um Deus de força que nos tirou do Egito. Paulo fala que é a imagem do Deus invisível. Assim, posso te dar uma dica? Você vai pegar isso aí, espero que você entenda. Assim, a gente vê um mundo... Assim, o negócio está difícil, meu irmão. O negócio está difícil. A gente vê um mundo totalmente promíscuo. A gente vê um mundo com o pessoal literalmente, não é só com os pés, não, é mergulhado na promiscuidade, esqueci o termo ali, eu quero falar um termo mais leve, mas vai o pesado mesmo. Na pornografia, ali, entenda aqui. Paulo, na sua primeira carta, ele vem falando ali, querido, é até o 10º capítulo. Ele está tratando sobre idolatria. Ele está tratando sobre idolatria. E eu vou te dizer assim, tem muita gente que tem problemas. Gente, eu esqueci o termo. Tem muita gente que tem problema com essa questão de pornografia, essa questão sexual, essa imoralidade. E não sabe como resolver. Eu já fiz de tudo. Fez de tudo nada. Eu já fiz de tudo, não fez. Sabe como é que você vence a imoralidade sexual? Responde assim, pode falar comigo, fica tranquilo. Eu vou falar, vocês vão pensar antes, né? Assim, a imoralidade sexual é filha da idolatria. Toda vez que você vê um altar erguido a outro Deus a não ser o nosso, sempre acabava com imoralidade sexual. Com Arão foi a mesma coisa. Eles festejaram aquele bezerro de ouro, logo teve o quê? Orgias. Paulo fala em Coríntios de idolatria para tratar. Meu irmão, por que você está saindo
com a esposa do teu pai. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Mas ele trata primeiro da idolatria. Porque ele está tentando dizer o quê? Para você vencer a imoralidade sexual, você tem que quebrar os altares que você levantou. Se você conhece alguém que tem problema com imoralidade sexual, você já sabe aonde você tem que ir. Existe um altar de idolatria dentro daquela pessoa. Quando ela derrubar aquele altar, querido, a imoralidade vai morrer. Vai na minha que dá bom. Vai na minha. Mas pergunta pro teu pastor, para vocês não estão falando besteira. A imoralidade sexual, a idolatria é mãe da imoralidade sexual. Resolveu o problema. A pessoa não consegue se livrar disso, é idolatria. É só procurar o altar dentro dela. Pô, ali ainda está 15 para 7, posso continuar? Estou cuidando aqui, gente. Amém ou não amém? Amém. Então o que a gente precisa fazer? Derrubar esses altares. A gente cria Deus pequenos dentro de nós. Ah, o meu Deus não faz isso, o meu Deus não faz aquilo. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente não entende o ambiente. A gente chega em lugares que cada pessoa está adorando ao seu próprio Deus, pensando que está adorando ao Deus da palavra. Mas não, ela está levantando um altar de adoração ao Deus que ela criou dentro dela. Ah, o meu Deus, ele não é surdo, eu não preciso gritar. Ah, o meu Deus, ele não é cego, então eu não preciso ficar levantando a mão toda hora. Então rasga o que está escrito na Bíblia. Batem palmas todos os povos, celebrar a Deus com voz de júbilo. Eu tenho uma frase assim, eu vou fazer uma camisa dela. Eu tenho algumas, né, que eu gosto muito. Uma que eu gosto muito, que o Senhor me deu em 2018. Ah, não é aquela revelação. Foi uma palavra para mim, querido. É simples. Não é sem invenção, tá? Que eu preciso ter o quê? Simplicidade na profundidade. Profundidade na simplicidade. E a outra que eu carrego dentro de mim. Não é sobre cantar a mesma canção, mas cantar para a mesma pessoa. Eu carrego isso dentro de mim. Então tem um monte de gente dentro da igreja que não está cantando para a mesma pessoa, só está às vezes cantando a mesma canção, mas cada um adorando ao seu Deus que você criou. Agora, quer ver quando o negócio acontece? É quando nós entendemos que todos temos que cantar para a mesma pessoa. Está próximo esse dia. Aleluia. Está próximo. Está próximo. Vivemos como centro de nossa própria existência, como bons idólatras. Colocamos a nós mesmos como reis de nossas vidas, adoramos e honramos nossas vontades tão bem. Insistimos em caminhar pelo que sentimos e não pela verdade absoluta de Cristo. Podemos nomear isso de idolatria, antropocentrismo e pecado. Contudo, além disso, isso nos engana e nos afasta da realidade perfeita, da vida abundante e do amor real do Senhor. Mas diga assim comigo: a vida eterna é esta. Cristo é suficiente, porque tudo que foi necessário para que a existência viesse à tona estava e habita nele. Não precisamos de Cristo e mais alguma coisa dentro de nós. É difícil entendermos isso, mas é real. Quando encontramos Ele, encontramos plenitude. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Querido, agora no céu existe um judeu de 33 anos com o corpo glorificado, ansiando para vir buscar a noiva. Desejando buscar. Posso nem mandar jogar a cadeira, Fabio, as cadeiras juntas. Essa é a vida eterna.
A vida eterna é essa, a contemplação da plenitude do Cristo, a imagem do Deus invisível, Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Cordeiro, o Leão. É sobre Ele, é tudo para Ele. Tem outra frase que eu amo demais, a gente fez até uma plaquinha dela. É tudo sobre uma pessoa, querido. Quando você entende isso, é tudo sobre uma pessoa. Eu recebi uma proposta de emprego boa ontem. E eu estou pensando se eu estar lá vai honrar o nome de Jesus. O que eles querem que eu faça, se não vai atrapalhar. E olha que eu estou precisando, tá? Olha que eu estou precisando. E eu estou assim, Senhor, é isso mesmo? Eu nunca entrei nesse ambiente, o Senhor quer que eu vá para esse ambiente de verdade? Ou só uma proposta boa? Não precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Toda a realidade descansa perfeitamente nele. Paulo decidiu nada fazer a não ser... Paulo decidiu nada saber a não ser Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Consegue abrir aí pra gente? 1 Coríntios 2, 2. Enquanto ele vai abrindo, Coríntios... já abriu, não posso nem explicar. Poxa vida, vai devagar, cara. Tô brincando. Pois decidi que... Olha isso aqui, cara, é uma decisão. Vou pensar. Não, decidiu. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Glória a Deus. Não dá, eu fico com vontade de chorar lendo uns negócios desses, cara. Tu não chapa o melão lendo uns negócios desses, não? Não é possível, cara. Ele escreve uma carta para uma igreja. Você sabe que Paulo, a gente conhece 2 cartas, mas no mínimo, ele escreveu 5 cartas para Coríntios. Só que as outras se perderam. Ainda bem que tu imagina se a gente ler as outras. Se 2 já deu um trabalhão, imagina as outras 3. Me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo. E a gente conhece um monte de gente que esquece de Cristo, esquece rapidamente de Jesus e se lembra de todas as outras coisas. Meu Deus. Jesus é a primeira coisa que a pessoa esquece. É a primeira. Ele é suficiente para vivermos a vida daqui à eternidade. Eu já falei isso aqui, mas eu vou relembrar. Querida, a eternidade vai ser o lugar mais fascinante que a gente vai viver. Esse papo aí de que vai ser chato, monótono, que o pessoal só fica santo, santo, santo. Se fosse só isso, já é o suficiente, querido. Vamos ser bem. Já é suficiente. Mas não vai ser só isso, não. Eu já falei isso aqui e repito. Querido, Apocalipse diz que os anjos cantavam um novo cântico. Sabe por que eles cantavam um novo cântico? Porque eles tiveram uma nova revelação de quem Ele é. Você vai viver uma eternidade inteira. E a eternidade é um tempão, tá? Não tem fim, não. Você vai viver uma eternidade inteira e não terá a revelação completa de quem Ele é. Meu irmão, esse lugar vai ser chato? Então nem vai, deixa só pra mim. Deixa pra nós, né, meu amigo? Não vai então, cara. Não vai não. Quer monotonia, vai pro inferno. Entendeu? Quer monotonia, vai pro inferno. Porque no céu, meu irmão, vai ser o lugar mais assim, ó. Aleluia. Você não está entendendo, querido. Você não está entendendo. É todo dia uma nova revelação de quem Ele é. Quando eu falo todo dia é para nós entendermos. Mas não tem dia, não tem noite. Você está entendendo que não tem sol, não tem lua? Não tem uma luzinha que se ilumina. Ele é. Ele é suficiente para vivermos a vida daqui à eternidade. Essa é a vida eterna. Evangelho de João 17:3.
Evangelho de João 17:3. Se quisermos reconhecer o seu senhorio, precisamos dar o passo de nos achegarmos às Escrituras e conhecê-lo. Querido, você quer ouvir o Senhor? Abra a palavra. Quer ouvir Ele em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Querido, não, volta, só o outro lá. Isso aí, a vida eterna é isto: conhecer a Ti, conhecer a Jesus. Essa é a vida eterna. Acabou, para de inventar moda. E você quer mais? A gente vai passar uma eternidade e não vai conhecer totalmente quem Ele é. Isso é fascinante. Isso é empolgante. Isso é tão satisfatório e desesperador ao mesmo tempo, que você, assim, é aterrorizante de imaginar. Mas isso alimenta a fome e a sede dentro de nós de conhecê-lo. Me ajuda aí, crente. Me ajuda aí. Isso não te empolga, te fascina? Não dá vontade de sair correndo? Não é possível, só em mim que dá esse negócio? Não, só pode ser então, só em mim então, querido, só pode ser. Dá um negócio assim, cara. Sabe uma coisa que eu aprendi, meu amigo? Lendo a parábola do semeador, eu aprendi o seguinte: na parábola do semeador, o semeador saiu a semear, então a parábola é sobre o semeador, ok? E ele foi lançando as sementes, lançou semente em 4 locais, certo? Sim ou não? Quantos frutificaram 30, 60, 100 por 1? Quantos? Um só. Os outros 3 não, certo? Sabe qual é a paz e a tranquilidade que um pastor tem ao entregar um sermão? Ele não escolhe a terra que ele vai jogar, ele lança. O teu coração está aberto, a terra do seu coração está preparada para essa palavra? Não é minha responsabilidade estar preparada, é sua. Para de transferir a responsabilidade para o teu pastor. Ele está aqui todo domingo entregando, dando o máximo, querido, porque pregador de igreja local é desafiador. Sabe, pastor de igreja local é desafiador, que é um sermão novo todo domingo. É um sermão novo todo domingo. Aí o alimento está sendo entregue, você não faz nada, você acha que o pastor, ele já está aqui, querido. Aí você ainda não quer nem pegar a enxada e capinar esse teu coração? Não. Nós não é guru. A gente não é guru. Não. Amadureça e ande com as próprias pernas. O maior orgulho de um pastor bíblico é ver um filho na fé caminhando com as próprias pernas. Isso você não tem prazer que dá na gente, de ver o cara caminhando com as próprias pernas. Então essa é a minha tranquilidade do meu coração. Porque se você dividir 100% das sementes para 4 locais, deu o quê? Deu 25% para cada um, certo? Então, querido, de 100% de semente lançada aqui do púlpito, só 25% vai pegar. Não sou o que estou dizendo, não, é a parábola de Jesus. Então isso me tranquiliza, porque às vezes a gente fica muito desesperado, os pastores pregadores ficam desesperados, que acham que a gente tem que alcançar 100% da congregação. Eu me aliviei meu coração depois de me aprofundar nessa parábola. O meu dever é o quê? Eu não escolho aonde jogar, eu lanço. Porque tem gente que fala assim: não vale a pena pregar para fulano, que fulano não tem jeito. Você está dizendo que Jesus não é suficiente. Tua tarefa, lançar a semente. Monta para mim, por favor. Mais um pouquinho, eu estou acabando. Você me aguenta mais um pouquinho? Está no final mesmo, está no final. Essa é a base da nossa fé e da nossa confiança em sua natureza. A construção de crescer na convicção da suficiência de Cristo se estabelecerá à medida que o conhecemos. Quer saber quanto mais ele vai ser suficiente na sua vida? Quanto mais você buscar conhecê-lo. O desejo de conhecer quem ele é, o anseio de descobrir quem ele é. Sabe assim, sabe quando você vê que você está amadurecendo? Não importa se, abre aspas, bênçãos ou não bênçãos estão alcançando você. Se ele está sendo suficiente, isso nos basta.
Quando o teu coração para de apontar para as bênçãos e aponta assim, ó, diga assim, eu sou, pega isso é forte, eu sou aquilo que eu amo. Quem você tem amado? Quem você tem amado? Porque nos tornamos parecido com aquilo que é a flecha, tá? A flecha da nossa atenção, do nosso olhar está apontada. Sabe quando você está amadurecendo? É quando a flecha do seu olhar não aponta mais para as bênçãos, mas para o abençoador. E você não se importa mais em querer alcançar as suas mãos. O desejo e o anseio do seu coração são os pés dele. Tem uma canção muito linda que eu amo, do pastor Suzano, que diz: e o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. É só isso o refrão. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Nós precisamos desejar os pés. Pare de querer só as mãos. Mas quando você desejar os pés, consequentemente, inevitavelmente, a mão dele virá. Tá sofrendo aí, cara? Ah, tá. Você que tá sofrendo. Amém ou não amém? Amém. Aponte o desejo do seu coração para quem ele é. Ele é suficiente. Para de focar nas bênçãos, naquilo que ele pode te dar, o que ele podia te dar, sem você merecer, ele já deu. Ele entregou a vida dele. Morreu em morte de cruz. Obedeceu ao Pai violentamente. Violentamente. Como eu já disse, essa é a base da nossa fé, confiança na nossa natureza, a construção de crescer na convicção da suficiência de Cristo estabelecerá à medida que o conhecemos. Na certeza que quer reconheçamos ou não, Ele continua reinando. Vou repetir isso aqui. Você reconhecendo Ele ou não, Ele continua sendo Rei. E não está disputando um trono. Diga assim, meu Deus, não está disputando um trono. Enquanto você falava sobre a palavra da oferta, vem aquele texto, né, de Mateus capítulo 6, e sempre quando a gente vê Mateus 5, 6 e 7, entenda que ali é a legislação do reino de Deus. Então você quer entender como viver no reino de Deus? É ali. Está sofrendo não, né? Parece. A legislação do reino de Deus está em Mateus 5, 6 e 7. Aí olha que loucura, cara, isso aqui é bacana, ó. Quando você vê Jesus, ele falando, abre aí pra gente, Mateus 6, 34, se me fala a memória, acho que é isso, não é isso, gente? Que diz, portanto, não se preocupem com amanhã, não é isso aí não, você está vendendo peixe podre para mim. É Mateus 6, peraí, 24, por 10 versículos, já erramos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Entenda uma coisa. Esse texto aqui, Jesus ele não está dizendo que existe, olha aqui, que ele está disputando um trono. Entenda isso aqui. Jesus não está disputando um trono com Mamon. Ele está dizendo aqui o seguinte: eu estou no trono e não estou brigando por um lugar, porque ele é meu. Mas a sua idolatria ao dinheiro constrói um trono. Entendeu ou não? Então não fique pensando que existe dois tronos e Jesus está assim, caraca, quem vai ganhar? O Mamon ou eu? Não entra nessa não. Que às vezes você lendo rápido, você entende isso. Não, a nossa idolatria levanta esse trono. Mas o nosso Deus nunca sairá. Mas não vai arredar 1 milímetro, nem para a esquerda, nem para a direita do trono. Da mesma forma que ele não vai levantar do trono porque você não quer servir a ele. Ele continuará sendo Deus. Isso não mudará em nada. Você reconhecendo o senhorio dele ou não, você reconhecendo Cristo sendo suficiente na sua vida ou não, ele continua e permanece sendo Deus, Criador de tudo e de todos.
Entenda uma coisa: Criador, criatura, Criador, criatura, Criador, criatura, Criador, criatura. Entendeu como é que funciona? Entenda de uma vez por todas: Criador, criatura. Na certeza de que reconheçamos ou não, Ele reina e não está disputando um trono. Não reconhecemos só não reconhecer só nos aprisiona em uma falsa realidade. Mas repita assim comigo: a minha realidade é Cristo Jesus. Fique de pé comigo.